significa o arco-íris? O arco-íris é a bandeira LGBT? O arco-íris é o que nós vemos depois do sol? Um sol com chuva? O arco-íris, o que significa o arco-íris na Bíblia? Qual é a mensagem do arco-íris? Qual é a mensagem? Algumas pessoas já não querem mais nem vestir camisas com arco-íris. Outros não querem nem ver as cores do arco-íris. Mas o que é o arco-íris na Bíblia? O que é que Deus tem para nós e qual é a mensagem que Ele tem preparado para nós? A primeira vez que aparece o arco-íris está em Gênesis, no capítulo de número 9, verso 14. É a primeira vez que nós vemos de maneira bem clara o arco-íris. Leia comigo. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. E ainda o verso de número 16 nos diz: toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Deus mandou água sobre a terra. Havia uma anomalia na humanidade. Os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens e por causa do resultado dessa violação houve uma geração sem pai, sem referência. Os filhos de Deus que a Bíblia coloca, remonta-se a anjos, os nefilins que foram depois produzidos de tudo isso. Mas sem entrar no mérito da causa do dilúvio, eu quero entrar no ponto quando apareceu o arco-íris. Deus, ele resolve, segundo os que creem na palavra de Deus, jogar um grande balde d'água, entre aspas, e lavar a face da terra da maldade. A maldade não resistia na areia, nem nos animais, resistia e residia na raça humana. E a Bíblia Sagrada diz que o Senhor mandou chuva, e naquela época nunca havia chovido sobre a terra. A chuva veio, inundou tudo, cobriu tudo e destruiu. Apenas Noé, segundo o relato bíblico, no enfoque da passagem, 8 pessoas escaparam, porque entraram na arca e Deus fechou a porta para que não entrasse mais ninguém. Durante 120 anos foi muito escárnio contra Noé, que fazia aquele grande barco com seus filhos. A chuva então baixou, e quando a chuva baixou era tudo lama, pouca vegetação, quase nada. Então quando Noé sai da arca, Deus ainda na transição dessa saída, em Gênesis 9, ele então coloca um símbolo de conforto e de segurança sobre a humanidade. Ele pega o arco-íris, que representa a diversidade de raças. Aleluia. Ele pega as cores e identifica a humanidade, as raças diferentes. E ele pega e joga em cima do céu que ele mandou a chuva. E ele diz: quando vocês olharem para o arco-íris, a mensagem não é diversidade de raça, nem eletividade sexual. A mensagem é que eu tenho misericórdia de ti, humanidade. Eu tenho misericórdia do homem. Eu me compadeço do homem. Eu dou a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a milésima chance para o homem reconhecer que eu sou Deus. Aleluia! A primeira mensagem, ela declara absolutamente: Deus é Deus de misericórdia. Quando nós olhamos dentro do contexto bíblico e vemos o arco-íris e as cores do arco-íris, para aquele que defende um movimento de eletividade sexual, representa a proclamação de independência de uma orientação sexual. Mas aquele que vê a palavra de Deus, recebe a mensagem do altar de Deus dizendo: eu tenho Deus que tem misericórdia de mim, eu tenho Deus que ama o homem, eu tenho Deus que tem misericórdia do homem, eu tenho Deus que quer dar chance a que o homem se redima dos seus pecados. Dê um aplauso ao nome do Senhor e exalte ao seu santo nome. Aleluia.
E Deus prometeu que não ia destruir mais o mundo com água. Até chegar a 2 Pedro capítulo 3, versos 5 ao 7, aonde ele diz: o homem não aprende. O homem continua tomando as suas decisões longe de mim. Então eu não vou usar água para ensiná-los, eu vou usar agora o fogo. O mundo eu não vou destruir mais com água. Eu vou dar oportunidade ao homem, mas como o homem vai ser irredutível em sua postura, a menos que se arrependa, então vou mandar fogo e destruirei a terra. Leia o que está escrito em 2 Pedro capítulo de número 3, versos 5 ao 7. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, está formada da água, e pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra que Deus deu, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Deus disse: eu mandei água para que o povo se convertesse, coloquei o arco-íris para que se lembrassem que eu sou Deus de misericórdia. Mas a humanidade deliberadamente, vendo os céus, vendo a água, ouvindo a minha palavra, decidiram caminhar longe de mim. Então o que eles precisam é de luz, pois estão em trevas. Mandarei fogo no dia do juízo. O texto é poderoso. Bom, respire comigo. João, ele é levado para o céu em Apocalipse capítulo 4. O apóstolo João é levado para a ilha de Patmos, em todo o que é a região da Grécia, ilha grega, colocado ali totalmente distante da civilização, condenado a viver com presos e criminosos. Naquele momento, naquele lugar, Deus dá uma revelação a João do que ia acontecer, e pega ele em espírito e tira daquela ilha e o leva em espírito para o céu. Leia comigo, olha o que ele vê. Apocalipse capítulo de número 4, versículo de número 2 e 3 diz: imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e em ele estava assentado alguém. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio, um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono. João, ele não pensava em encontrar um arco-íris em cima do trono de Deus. João, ele chega no céu, e quando ele contempla a glória de Deus, ele vê o arco-íris. Ele não estava vendo uma bandeira de defesa de uma orientação sexual. Ele estava vendo a mensagem desde o dilúvio, de que aquele que está sentado no trono é Deus de misericórdia sobre os homens, é Deus de amor sobre a humanidade, é Deus que perdoa, é Deus que se compadece do homem, é Deus. E ele fica maravilhado em ver que acima do trono existe o símbolo que grita de eternidade a eternidade: eu sou Deus fiel, eterno, Deus de misericórdia. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Ainda nos diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 10, João, vendo o que vai acontecer, o que estava acontecendo, viu um anjo que vinha do céu com uma tiara, um diadema. Olha o que está escrito: então vi outro anjo poderoso que descia dos céus, e ele estava envolto numa nuvem, e havia um arco-íris acima da sua cabeça. Sua face era como o sol, suas pernas eram como colunas de fogo. Bendito seja o nome do Senhor. Não somente Deus mandou o arco-íris, dizendo: eu sou um Deus de misericórdia. Não somente lá no céu você vai encontrar o arco-íris. Deus manda um anjo para ministrar sobre a humanidade com a mensagem: vai vir juízo, eu vou chamar a atenção de vocês, mas eu vou chamar a atenção de vocês porque eu tenho misericórdia de vocês. Porque se eu deixar vocês à mercê da decisão de vocês, vocês se autodestroem por não conhecer os limites de amor, de fé e de graça. O amor é infinito, Deus é amor. Mas o homem, por causa do seu orgulho, tem ultrapassado os limites da liberdade e tem feito o seu semelhante sucumbir-se diante dos seus olhos.
por causa do seu próprio bem-estar. Um anjo sai do céu, ele proclama o juízo, proclama a graça de Deus, proclama a mensagem do céu, e ele vem com um símbolo. E João viu outra vez: Deus vai tratar com a humanidade. Deus vai tratar com a humanidade. De maneira que agora nós podemos entender que quando nós vemos o arco-íris, nós vemos a misericórdia de Deus, nós vemos um Deus cheio de misericórdia, mas nós vemos também a humanidade com as suas diferenças de raças, uns amarelos, outros negros, outros brancos. As raças, todas elas diferentes, não é a orientação sexual apenas que se propaga em nossos dias, mas a diversidade multicultural, racial. E Deus, na sua misericórdia, amando o homem de toda raça, tribo, língua e nação. Nós podemos chamar isso também do reino, do chamado para o reino de Deus. Só que muitas pessoas vivem hoje e olham essas cores como uma barreira de alguma maneira, quando na verdade a Bíblia coloca como um convite de misericórdia e graça. E aqui nós começamos nas águas do teor dessa mensagem do arco-íris: a inclusão dos excluídos do reino. Nesses dias que nós vivemos hoje, nós nos deparamos com a distorção da mensagem do Deus de misericórdia, limitando um Deus de misericórdia apenas a uma eletividade sexual. Deus não apenas fez homem e mulher, Deus fez as nações da terra, as raças, e Ele ama a cada ser humano de maneira singular e única. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o povo no tempo de Jesus não entendia isso, e havia exclusão. Pessoas na própria cultura judaica, na própria nação de Israel, em outras nações, haviam marginalizados, pessoas excluídas dessa misericórdia de Deus. Entenda, para que Deus pudesse dizer: eu tenho misericórdia de ti, Ele teve que lavar o mundo do seu delito. Entenda que a misericórdia de Deus não é a aceitação dos teus delitos, é a purificação deles e o derramar da infinita misericórdia de um Deus que te ama infinitamente. Em Mateus capítulo de número 15, versículo de número 24, eu quero que você caminhe comigo em certos grupos que na época de Jesus pregou para eles e quebrou paradigmas, orientações de religiosos, foi em contra de política, de governo, que faziam exclusão destas pessoas pela condição que tomavam. E Jesus se aproxima a estas pessoas e chega para elas, Ele sendo a misericórdia, Ele vem com a água para lavar estas pessoas de todo o delito e trazê-las para o reino de Deus, sem mancha, sem pecado e sem condenação, pelo simples fato e ato delas rejeitarem, renunciarem à condição de pecado delas, se arrependerem e seguirem a Jesus. Aleluia! Mateus capítulo 15, verso 24, Jesus ele começa dizendo: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Leia comigo. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não que Deus foi enviado, que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Jesus feito carne, habitando entre nós, Ele disse: antes de ir na casa do amigo, antes de ir na casa do parente, antes de ir na casa do religioso, eu primeiro vou àqueles que são rejeitados pela sociedade, aqueles que de alguma maneira não são aceitos pelos que eles são dentro da sociedade, e eu quero chegar para eles e fazer com que eles entendam a condição deles, se arrependam da sua condição por causa do meu reino e venham para mim, porque eu sou Deus de amor e de misericórdia. Dê um aplauso ao nome do Senhor, porque Ele é Deus de amor e de misericórdia. O que significa as ovelhas perdidas? A palavra de Deus em Mateus capítulo de número 10, versículo de número 6 ao 8, leia comigo, a igreja, todo mundo leia junto com a gente. Mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel.
E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Diga: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Bendito seja o nome do Senhor. As ovelhas perdidas tinham um nome: leprosos, endemoniados, enfermos. E Jesus chama os discípulos e disse: vocês não é para ter medo de ir até eles. Vocês foram chamados para ir até eles. E diga para eles, não é o nome da igreja. Diga para eles que é chegado o reino dos céus. E não cobre, porque o meu reino não está dentro do teu bolso, é no coração do homem. O homem não pode comprar com dinheiro o meu reino. Vocês receberam de graça. O que vocês são é resultado da minha graça. E o que vocês fazem é pela graça de Deus. E a mensagem é a graça de Deus. De graça receberam vocês. De graça deem as ovelhas perdidas. Essa é a missão de Jesus. Em Mateus 18, verso 11, nos diz a palavra de Deus: porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Aleluia. Então Jesus começa: olha, eu vim buscar os perdidos da casa de Israel. E ele começa com as prostitutas. Ele chega para as prostitutas, prostitutas que amavam outra prostituta, prostitutas que amavam outros prostitutos, prostitutas que se deitavam com mulheres, se deitavam com homens, se deitavam com dois ao mesmo tempo, mulheres que não tinham outra opção senão que isto era a conotação do seu trabalho. Contudo, ainda com a sua condição de trabalho naquela época e de sobrevivência, Jesus se aproxima delas. E o Senhor, que é a misericórdia, chega para elas e diz: eu quero transformar a sua vida. Eu quero derramar da misericórdia sobre ti. E eu quero te tirar do reino dos homens e te colocar no meu reino, que é amor, paz, justiça e graça. Vem para o meu reino. E como foi que Jesus fez isso? Lucas capítulo 7, versículo de número 37 diante, nos mostra um maior exemplo de tal. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, em outras palavras, uma prostituta, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Nos diz a palavra de Deus que Jesus foi convidado para um jantar, ou outros dizem um almoço. A bem da verdade, as versões elas variam entre isso ou aquilo, mas Jesus foi convidado para uma comida. Os seus pés ficaram fora da mesa, porque a mesa era baixa e se comia quase que deitado. Os pés sujos de quem caminhava de sandálias. Eu ando de sandálias porque gosto muito, mas os pés ficam muito sujos. E sempre quando eu chego em casa, ainda estando na América, porque não tem muita... tudo é asfaltado aqui, eu tenho que lavar os pés. Naquela época, os pés ficavam pretos do sujo que era da rua. Todos tiveram seus pés lavados, mas o dono daquela casa não lavou os pés de Jesus. E aquela mulher adentrou naquele recinto, sorrateiramente por trás, começou a derramar um perfume tão caro, tão precioso. Eu não vou entrar no mérito de quanto custava esse perfume, mas era algo caríssimo e raro. E derrama nos pés de Jesus. O perfume entra naquele lugar, e se ali não fosse bastante, o perfume derramava naqueles pés sujos de Jesus, sujos pela caminhada, e com as lágrimas mesclava o perfume, e com os cabelos aquela mulher enxugava os pés de Jesus. Olha o que está escrito: e estando por detrás, aos seus pés chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus, ele aceita aquela mulher, só que não aceita para deixá-la como ela estava, mas para transformá-la da maneira que o Pai propõe. E Jesus olha para ela no versículo de número 48 e 50 e disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E ele disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Aleluia.
O Deus de misericórdia, Ele te recebe do jeito que você é, para te transformar do jeito que Ele é. Cheio de misericórdia e de amor. O arco-íris, a misericórdia continua brilhando nos céus, dizendo: vem humanidade para mim, eu vou tirar você do reino dos homens, vou te colocar no reino do meu Pai, vou mudar a sua vida, vem para mim. E Jesus diz: vai em paz. Quando Ele disse vai em paz, já era uma mudança de vida. Você já não vai fazer isso ou aquilo. A tua vida, o teu trabalho, a tua conduta é outra. Você agora está no reino diferente do reino dos homens. Você está no reino de Deus. Outro grupo que nos chama a atenção são os leprosos. Os leprosos, Mateus capítulo de número 8, verso de número 2 ao 3. Leia comigo. E eis que veio um leproso e o adorou. Jesus deixou o leproso chegar perto dele, dizendo: Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. Aleluia. E a Bíblia Sagrada diz: e Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. Aleluia. E ficou purificado da lepra. Bendito seja o nome do Senhor. O mundo dizia: não deixe ele se aproximar. E Jesus disse: venha como você está. Não importa se você está cheio de vícios, de drogas, de lepra. Seja como você está, só vim. Eu só preciso saber se você quer mudar de reino. Porque o reino que você está é o reino que te deixou assim a lepra. Você não herdou no reino de Deus, você herdou no reino dos homens. Mas se você vier para mim, eu vou te tirar do reino da lepra, do reino da condenação, do reino da exclusão, e vou te incluir no reino do meu Pai. Mas você não vem do jeito que você está, não. Você vem do jeito que você está, mas entrando neste reino vai acontecer uma transformação. Você vai ser curado, a sua vida vai mudar. Você vai deixar de leproso para ser curado. Vai haver, o arco-íris vai brilhar. A minha misericórdia te aceita e acaba o dilúvio da tua vida e te dá uma nova terra, uma nova vida. Eu te faço uma nova criatura. Entre vários grupos excluídos, há um terceiro que pouco se fala nas igrejas: os eunucos. A palavra eunuco tem a ver com castrado. Haviam, há um tempo na Itália, meninos que cantavam no coral e eram chamados de castrati, porque castravam crianças que cantavam no coral de uma determinada, para que a voz delas ficassem mais finas e alcançassem notas mais altas. Os eunucos, olha o que a Bíblia diz: Jesus viu os eunucos. Era um grupo que andava. Mateus 19, verso 12, olha o que Jesus disse. Leia. A igreja toda: porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que assim se castraram a si mesmo, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Castração não é a falta do órgão, é a ação de mutilar o órgão. Jesus diz que existem pessoas que nasceram mutilados desde o ventre? Absolutamente não. Então ele fala de um princípio. Existem pessoas que nasceram já destinados ao trabalho como eunuco. Os irmãos entendem isso? Não como decisão sexual, não como decisão de povo, não como decisão de raça. Jesus está falando dos eunucos. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Olha um pouco mais para que você mergulhe comigo. Os eunucos eram colocados no Oriente Médio para serem guardadores dos haréns. Homens eram castrados, esmagados os seus órgãos, para que não pudessem assim tomarem mulheres do harém dos grandes homens, que tinham as suas mulheres, homens de autoridade. Olha, esses são os instrumentos usados no processo de castração de um homem. Quando Jesus fala que nasceram, Ele não está falando de uma decisão sexual, Ele está falando de um ato que lhes fizeram. Na Igreja Católica, o Papa Leão XIII proibiu
a castração desde 1902, mas lá na Holanda, em 1956, mais de 11 meninos foram castrados. E desde 1945, milhares de crianças foram castradas. As crianças eram castradas para poder alcançar notas mais agudas. Perdiam os hormônios. As castrações eram terríveis. Eram essas classes de pessoas que Jesus se deparava. Na China, no dia 25 de novembro de 1924, foi abolida a lei de castração masculina. Milhares de crianças foram castradas. Esse é o último eunuco da China. Em dezembro de 1996, se não me falha a memória, ou 86, deixa eu ver daqui, 96, segundo informes de algumas pesquisas que temos feito, esse foi o último eunuco. Este grupo que vocês veem agora são chamados eunucos. Em 2014, a Índia aprovou o terceiro sexo. Esse grupo chamado Haithras é o grupo chamado eunuco. É uma comunidade na Índia onde pessoas, homens castrados, vivem com outros homens. Existem casais, homens e mulheres que vivem nessa comunidade. E quando se alguém fala de eunuco, fala do terceiro gênero, de uma decisão feita ou que lhes fizeram. Jesus, ele pregou para essas pessoas. E ele quer estas pessoas no reino dele. Só que ele diz para estas pessoas: do jeito que você está, o que lhe fizeram, o que você se fez, ou a decisão de você não se inclinar ao sexo oposto. Eu permiti que isso acontecesse para que você tomasse a decisão de vir para o meu reino e ser fiel a mim. Não a afetividade de uma eletividade sexual, mas tomar a tua condição e ser fiel somente a mim, ao meu reino, a sair do reino dos homens. E eu vou transformar você, falar com você, trabalhar no seu coração. Em Deuteronômio capítulo 23, verso 1, Deus, ele proibiu a castração. Não é plano de Deus, Deus não sonhou com isto. Em Deuteronômio capítulo 23, verso 1, a igreja leia. Os irmãos estão comigo? Qualquer que tenha os seus testículos esmagados ou tenha amputado um membro viril, não poderá entrar na Assembleia de Deus. Não podiam entrar no templo. Não tinha lugar para eles no templo. Eles não podiam nem chegar perto do templo. Eram completamente banidos do templo. Jesus pregou para eles. Mas o mesmo Deus de misericórdia, ele olhou para eles e deu uma promessa também. Em Isaías 56, verso de número 4 ao 6, olha o que ele diz: porque assim diz o Senhor aos eunucos, que guardarem os meus sábados, a minha aliança, que escolherem o que me agrada e se apregarem à minha aliança, a eles darei, dentro do meu templo e dos seus muros, um memorial e um novo nome, melhor do que de filhos e filhas. Lhes darei um nome eterno que não será eliminado jamais. Você que me escuta, você que me entende, você que entende a razão de eu explicar e falar eunuco, Deus tem um reino. Deus, ele quer te colocar no templo. Deus, ele quer transformar. Deus quer te dar um novo nome, não um nome que você escolheu, não um nome que os pais escolheram, não um nome que a decisão sua escolheu, mas o nome, Deus tem um novo nome para você. O que ele te convida é: faz um pacto comigo, de aliança comigo, com o meu evangelho. Arrepende-te e vem para mim, eu sou fiel a ti. Eu te colocarei dentro dos meus muros, dentro do meu templo. Eu sonhei um novo nome para ti. O eunuco pode se converter, basta ele querer. Seja ele que já tenha feito a operação, que alguns dizem que é irreversível, porque a decisão de ser eunuco não é apenas o ato que lhe fizeram, ela começa dentro do coração. Se o eunuco quiser, ele pode se converter. Olha o que a palavra de Deus nos fala em Atos capítulo 8. Fique de pé comigo, estamos caminhando para o final.
Atos capítulo 8, verso de número 36 ao 38, a igreja leia. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, quem me impede de ser batizado? Era o tesoureiro, estava dentro de uma carruagem. E diga-se de passagem que os eunucos não tinham uma voz grossa, porque eles eram castrados e perdiam seus hormônios e a voz afinava. Eles eram colocados para cuidar de mulheres. Estava dentro daquela carruagem, estava lendo o livro de Isaías 53. O diácono da igreja, Filipe, que também era evangelista, ouve aquele homem lendo. Seguramente o que ele lia, a voz dele era fina, não era de um homem com voz grossa, era voz fina, e ele estava lendo, e Filipe ouviu que ele estava com sede, mas ninguém ia. Ele ouviu que ele precisava, mas ninguém se aproximava. E o Espírito de Deus diz: Filipe, corre e se aproxima dele, porque eu amo. Eu sou Deus do arco-íris, eu sou Deus de misericórdia, para salvar o homem do seu pecado e mudar a sua eternidade. Diz a palavra de Deus que Filipe correu, pregou o evangelho, ouviu o evangelho, e o eunuco tomou uma decisão. Você pode crer em tudo que eu preguei para você. O eunuco respondeu: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio, eu quero seguir a Jesus. Eu quero. Eu não sei o que fizeram com aquele eunuco. Se ele foi pego à força, eles fizeram o eunuco. Se ele foi por livre e espontânea vontade ser. Existem pessoas que são eunucas ou eunucos hoje, porque não foram conduzidos. O meio em que elas estão é um meio de eunucos, e elas nasceram lá. Então não existe outra orientação a não ser um eunuco. Existem aquelas que nasceram não para ser eunuco, mas nasceram com a decisão de dizer: sabe o que? Eu não vou constituir família com o sexo oposto. Eu vou ficar assim, cuidando de mim mesmo. A estas, como aquelas, Jesus disse: você que não vai para o sexo oposto ter família, e você que te fizeram eunuco, você que fizeram isto, eu convido vocês, venham para o meu reino. Eu vou mudar o nome de vocês, vou perdoar os vossos pecados, vou guiar vocês à eternidade. E diz a palavra de Deus: assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Aleluia! E de repente, quando Filipe terminou de batizar, o Espírito Santo pegou Filipe e ele desapareceu. E foi aparecer 23 quilômetros de onde estava. Porque Deus coopera quando proclamamos o Evangelho. O Espírito do Senhor o arrebatou, e muito em breve a igreja será arrebatada da face da terra. Quantos creem nessa verdade? Dê glória ao nome do Senhor. Quantos estão crendo no arrebatamento da igreja? Jesus vem, mas Deus quer levar vida, salvar. E Felipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciavam o Evangelho em todas as cidades, até que chegou em Cesareia. Leia comigo agora. Farei cicatrizar os teus ferimentos, curarei as tuas feridas, declara o Senhor. Porque a você, Sião, chamam de rejeitada, aquela por quem ninguém se importa. A próxima vez que você olhar para um arco-íris, você não olhou para uma bandeira de decisão sexual. Você vê a mensagem do céu: eu tenho misericórdia de ti. Se arrependa e seja fiel a mim. Mas eu queria pedir a você que orasse comigo agora, exatamente por alguém que você sabe que é eunuco, por alguém que se tornou um eunuco, por alguém que foi conduzido a ser um eunuco. Quando você ver esse eunuco, diga para ele: Deus tem um novo nome para você. Deus tem um lugar na igreja para você, mas você tem que deixar o reino deste mundo e entrar no reino de Deus. Deus tem restauração para a sua vida.
Deus quer mudar o seu destino. Eu curarei as tuas feridas, sararei as tuas cicatrizes. Te rejeitaram, te abandonaram, te deixaram longe de mim, mas eu tenho um novo nome para ti. Eu tenho um novo nome para ti. Eu permiti você chegar assim, para que você pudesse servir no meu reino. Não sirva mais os homens, não sirva mais a eletividade, não sirva mais a eles, sirva ao meu reino. Vem para o meu reino, eu vou te dar vestes novas. Vem para o meu reino, diz o Senhor, eu vou mudar o teu nome. Vem para o meu reino, eu vou cuidar das tuas feridas, seja elas quais forem. Por um momento te deixei, mas com grande misericórdia eu te atraí. E por que, André, estou pregando isso? Porque Jesus quer que todos sejam salvos. Porque Jesus quer que todos ouçam o Evangelho. Porque Jesus ama a todos e colocou a igreja para alcançá-los. Quem vai ser Felipe hoje aqui? Você conhece alguém que está lendo a Bíblia, mas é eunuco? Você conhece alguém que é gente muito boa, mas é eunuco? Você conhece alguém que está interessado em conhecer, mas ninguém se aproxima, porque é eunuco? Corre lá agora, vai lá onde ele está agora, explica para ele a palavra e diz para ele que eu amo e tenho um plano na vida dele. Vai lá agora. Eu quero mudar o nome dele, eu quero salvar ele, eu quero perdoar ele. Eu não podia deixar de terminar sem fazer este convite a você. Você quer deixar a sua vida de eunuco? Você quer? É o desejo do seu coração. Você quer entrar no reino de Deus? Deus te ama. Tem um plano na tua vida. Se você deseja fazer isso, eu vou te guiar do mesmo jeito que Filipe guiou o eunuco. Creia no Senhor Jesus Cristo. Arrepende dos teus pecados e vem para Ele hoje. Confesse Jesus como o Senhor da sua vida. Se você deseja fazer isto hoje também, em qualquer condição que você se encontre, ore comigo assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e eu te confesso como meu único Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, Senhor. Lava-me com teu sangue. Entra no meu coração e faz nele morada. Espírito Santo, te prometo, Senhor, que eu te seguirei todos os dias da minha vida até o fim. Em nome de Jesus. Se você fez isso, só te falta batizar, porque salvação já entrou na sua vida. Aleluia! O Senhor já entrou no teu coração. Busca uma igreja que te prepare para o arrebatamento, porque assim como Felipe foi arrebatado de um lugar a outro, uma igreja, a igreja do Senhor, será arrebatada da terra para a eternidade no céu. Busca uma igreja que te faça um pregador do Evangelho, que pregue o Evangelho do reino de Deus na sua vida. Busque uma igreja que te pregue a salvação em Cristo Jesus, não por mandingas, por méritos, mas tão somente pela graça de Deus.